Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que nos ouvirem. Pessoal, tinha prometido aqui de fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus e fiquei de fazer o vídeo ontem, mas não deu tempo e aí resolvi fazer agora, né? Terminei o estudo aqui e quero falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres e o coronavírus. Não vou aguardar ninguém entrar mais uma vez porque é longo, então vamos lá. Mas você que entrar, compartilhe esse vídeo que é muito importante para as pessoas saberem, conhecerem a palavra de Deus e crerem naquilo que está acontecendo, beleza? Eu quero começar lendo o livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 17 em diante. Acompanhe aí, você que quiser nos acompanhar. Pegue a sua Bíblia para você conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que há de acontecer e as coisas vindouras, beleza? Vá compartilhando aí, porque isso aqui, meu irmão, é a palavra de Deus e muita gente precisa saber, beleza? Essas coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo e irão acontecer cada vez mais. Vamos lá, Marcos 16, 17, diz assim: logo depois que Jesus ressuscitou, então ele aparece aos discípulos, né? E a partir do versículo, eu vou ler a partir do versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora vamos chegar na parte que é importante agora com relação ao coronavírus, que Jesus falou, hein? Olha isso aí. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. E agora, o mais importante, que é o que nós vamos frisar aqui: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Foi o que Jesus falou aqui, está aqui em Marcos capítulo 16, versículo 18, para ser mais exato. Pegue aí sua Bíblia, acompanhe. Então, está aí. Aqueles que creem em Jesus. O que ele falou? Estes sinais hão de seguir os que crerem. E o que nós vamos aqui frisar é: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí eu quero perguntar, cadê os homens de Deus? Cadê vocês? Onde vocês estão? Né, os caras aí que estão atrás da internet descobrem até unha encravada no dedão do pé. Mas agora ninguém descobre do coronavírus? Como é que é isso? Eles não são homens de Deus? Onde estão vocês? Cadê vocês? Vai compartilhando aí, pessoal, vai compartilhando, que tem muita gente que precisa ouvir isso aí, principalmente os profetas, né? Os profetas aí, os mestres da palavra de Deus, os doutores aí, precisam ouvir isso aí. Então vai compartilhando aí nos seus grupos de oração, porque eu quero saber onde estão os homens de Deus para orar pelos enfermos, para fazer cumprir essa palavra aqui, ó, que Jesus falou. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cadê eles? Então aí atrás da telinha sabe de tudo. Sabe de tudo. Descobrem tudo que a pessoa precisa, o que tem, o que não tem. Mas ninguém descobriu até agora quem está com coronavírus. Por quê? Não são homens de Deus? Deus não revela? Então eu quero saber onde eles estão. Porque, até a representante de Jesus aqui na Terra, 2000 anos, fechou as portas, ficaram com medo. Cadê os santos? Cadê os santos milagreiros que tem por aí? Será que estão dormindo? Não estão ouvindo? Não fazem mais milagre? O que aconteceu? Calma que nós vamos falar deles, vamos falar de pastores, vamos falar dos mestres, profetas, vamos falar de muita gente aqui. Então eu quero saber aonde está esse pessoal que prega a palavra. E outra, calma aí, viu? Calma que você vai, no final tem uma coisa muito boa aí, já que eles não têm coragem de fazer, eu tenho. Beleza? No final eu vou falar. Então imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cadê o pessoal para curar esse povo? Então eu quero o seguinte: tem alguns eles falam o seguinte: qual que é a desculpa? A desculpa daqueles que
se dizem homem de Deus, mas não vão lá orar por quem está com coronavírus. Só sabe qual que é a desculpa? É que você vai tentar Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eles usam o versículo que está lá em Mateus 4, capítulo 6, quando Jesus é levado, né, ao pináculo do templo. Eu vou ler aqui, ó, Mateus 4, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus... vou ler o 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Só que nisso aqui, então, esse pessoal aí, os homens de Deus, né? Eles usam isso aqui como desculpa, que você está tentando a Deus. Meu irmão, existe uma grande diferença. Tentar a Deus... Foi isso aqui que aconteceu com Jesus, porque era necessário Jesus se jogar do pináculo do templo só para mostrar que Deus existe? Não era. Então por isso que ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, nós estamos falando de uma doença, de uma peste que está acontecendo nos nossos dias, e que esses homens de Deus, né, que são aí os homens de Deus, que deveriam se levantar agora, ir pelos hospitais e sair por aí aonde estão os enfermos, e ir lá e colocar as mãos sobre eles. Falei o que Jesus mandou aqui, ó. Eles não creem. Cara, tem homem de Deus aí, cara, que é isso? O cara tá uma igreja sozinha, ele tá lá dentro sozinho, usando máscara. Usando a máscarazinha para não pegar coronavírus, pregador. A capa do programa dele é o cara andando com a muleta nas costas, o cara que aposentou a bengala, e agora ele tá com medinho do coronavírus, cara. Que vergonha! Que vergonha, cara! Que homem de Deus que é você! Tá com medinho! O pior que o cara, já tá, sei lá quantos anos tem, mas se ele levantar a mão pro céu, é perigoso Jesus puxar ele, e ele tá com medo. Em vez de tá lá usando máscara e ensinando como tirar o coronavírus. Que vergonha! Vergonhoso isso, esses caras que você fala que são homens de Deus. Entendeu? Daí usa a desculpa: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos lá. Então, vamos lá, cadê os homens de Deus aí para fazer, né? O Santo Padre, o homem que é santo 2000 anos, descendente de Pedro, né? Da igreja. E como é que é isso? Fechou lá, não tinha ninguém na praça mais, não pode, mas que santidade que é essa? Que tem medo de um vírusinho, mas não crê? Não é representante, não crê no que está escrito aqui? Agora eu vou explicar para você por que crer no que está escrito aqui. Por que a gente deve crer? O presidente Bolsonaro usou um versículo durante toda a sua campanha que todos conhecem muito bem. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Beleza, a verdade. Mas qual é a verdade? Que verdade é essa? Que ele tanto falou, mas que verdade? Jesus falou esse versículo, né, em João 8,32, e ele mesmo responde. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Então vamos lá: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então qual é a verdade? O próprio Jesus responde. Por quê? Porque a Bíblia, ela mesma responde a própria Bíblia. Aí no João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, é o que está aqui dentro, ó. Essa é a verdade que o presidente Bolsonaro tanto falou para aí, né? João 8, conhecereis a verdade. Essa é a verdade, é o que está aqui, ó. Então uma verdade é essa: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E tem outro, quer ver, ó? João 17:8. Por que a tua palavra é a verdade? Porque a palavra é a verdade. E o próprio Jesus responde. Aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8. Você pegue a sua Bíblia, acompanhe, compartilhe esse vídeo, que esse vídeo aí é para as nações escutarem. Para quem é cristão e crê nessa palavra aqui, então acompanhe. João 17:8. Aí Jesus fala assim, ó: pois lhes dei as palavras que tu me destes. Ou seja, Deus deu essa palavra para ele, e ele veio e falou ao povo.
E eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que sei de ti e creram que me enviastes. Ou seja, o povo creu que essa palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Então por que os homens de Deus não creem? Engraçado, curam aí através da internet e fazem, e acontecem, e são os caras, né? Mas agora na hora do coronavírus está todo mundo escondido aí com medo. Por quê? Por quê? Vamos lá, vamos falar sobre eles aqui. Eu vou falar para vocês quem são esses homens de Deus aí. Eu vou falar para eles. É uma vergonha, cara, uma vergonha esses que se dizem homens de Deus e chegar nessa hora agora, que é hora para mostrar quem que são realmente, estão escondidos aí com medo do coronavírus, em vez de ir lá, impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Não, mas isso é tentar Deus. Como eu já disse, assista depois do começo para você entender o que eu estou falando, tá bom? Continuando, vamos lá, parei aqui, tá? João 17. Agora eu quero falar sobre os profetas, né? Os falsos profetas, esses aí que se dizem homens de Deus, quem realmente eles são. Vamos lá, 2 Pedro, segundo livro de Pedro, no capítulo 2, os falsos mestres. Vai lá, meu irmão, pegue a sua palavra aí, como eu já disse, seja de Bereia. Seja de Bereia, cristão de Bereia. Cristão de Bereia, ele pegava a palavra e conferia para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Então, como eu estou falando aqui, pega a sua Bíblia e acompanhe depois. Vai lendo e vai acompanhando. Os falsos mestres. Aqui. Vamos lá. Esses aí são os homens de Deus agora, dos dias de hoje. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, olha só, vão colocar encoberto para que as pessoas não percebam, encobertamente heresias destruidoras. E a maior heresia dos dias atuais é fazer o homem adorar o dinheiro. Estão fazendo o Deus do homem o dinheiro, em vez de fazerem realmente de Deus, Deus. Daqui a pouco eu vou falar aqui, vou pegar um versículo para falar sobre isso, que eu separei aqui, tá? Vamos lá, continuando. Introduzirão cobertamente heresias destruidoras. Olha só agora, hein? Me perdoe a sua religião aí. Eu não estou aqui atacando religião nenhuma, tá, pessoal? Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Eu cresci dentro da igreja católica, fui cristão evangélico, hoje eu sou cristão, tento ser o melhor possível e tento seguir o que está escrito aqui dentro. É simples, eu tento ser cristão. E ser cristão é tentar viver o evangelho, tentar viver segundo a Bíblia. Olha só agora, isso aqui, ó. Então, encobertamente heresias destruidoras, olha só isso. Negando até o Senhor que os resgatou. Quem que fez isso há poucos dias atrás? Negando que o resgate de Jesus. Há poucos dias atrás, o Papa Francisco falou que Jesus fracassou na cruz. Foi isso aqui que ele fez, ó, negou. Negou que Jesus nos resgatou. Que na realidade que Jesus fracassou. Muito pelo contrário, Jesus venceu na cruz, porque era necessário. Não dá para me entrar nisso aqui agora, senão a gente fica a noite toda. Mas era necessário que Jesus padecesse por nós, para pagar os nossos pecados. Passar rápido isso aqui. Mas o próprio Papa Francisco falou, negou. Falou que Jesus fracassou na cruz. Aqui, ó, tá aqui, ó. 2 Pedro 2, finalzinho do verso 1 aí, ó. Negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Foi isso que o Papa Francisco fez. Então tome cuidado. Tome cuidado, conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus para você não ser enganado. Porque se possível fora, até os escolhidos só serão enganados.
Só não será enganado quem conhece essa palavra realmente, pessoal. E nós estamos vivendo o que está acontecendo agora, esse lance de coronavírus, está escrito aqui, eu já falei, Mateus 24, daqui a pouco eu vou passar por lá, dar mais uma faladinha sobre isso. Agora eu vou continuar, vou ler um pouco. E muitos surgirão, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Qual o caminho que é a verdade? Esse aqui é a palavra que eu acabei de falar. O caminho da verdade vai ser blasfemado por causa desse tipo de gente. Por ganância, olha só isso agora, hein, pessoal? Por ganância, farão de vós negócio. Rapaz, é o que mais está acontecendo hoje em dia. O que tem de homem de Deus aí, usando as coisas de Deus para ganhar dinheiro, não é brincadeira. E cadê eles agora? Isso que eu estou perguntando. Cadê esses homens de Deus para orar? Sabem de tudo. Adivinham tudo que a pessoa tem aí através da tela do Facebook. Mas agora, na hora de ir lá impor as mãos sobre os enfermos, não vão. Então, olha só. Por ganância farão de vós negócio. Que eles querem mesmo, sabe o que é? Dinheiro. Querem dinheiro, querem juntar, encher igreja para ter bastante dízimo, para arrecadar dinheiro. É isso, infelizmente é uma dura verdade. É duro dizer, mas é verdade. Agora eu vou mostrar para vocês que é verdade. Por isso, você pode ver o que esses caras fazem. É só prosperidade. Só pregam prosperidade. O Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar casa, vai te dar terreno, vai te dar, vai te curar, vai fazer só prosperidade. Pregadores de prosperidade, quando o próprio Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Ué, mas se o reino de Deus não é daqui, estão preocupados com as coisas daqui por quê? Mateus 6, 24. Compartilha aí. Compartilha esse vídeo. Isso aí é a palavra de Deus para a sua vida. E para a vida de muitos que necessitam ouvir. Vai compartilhando nos grupos. Compartilha aí essa live, porque ela é muito importante, pessoal. E outra, tem um detalhe muito importante, sabe, que ninguém falou. Eu vou falar agora, no final eu vou repetir. Já que os homens de Deus não têm coragem para ir aí nos hospitais orar pelos enfermos, eu tenho. Eu vou. Eu tenho autoridade para entrar em qualquer hospital do país. Se eles não têm coragem, eu tenho. Você que tiver com coronavírus, pode me chamar que eu vou aí orar por você. Até onde os meus recursos alcançarem, eu vou. E outra, é de graça. Não vou cobrar nada. Eu estou preocupada com a tua alma, estou preocupada com as vidas. Não tem igreja, não tenho nada, mas eu vou orar. Se eles estão com medo, eu não tenho. Entendeu? Então, compartilha aí. Para quem tiver aí com amigo, seja quem for, tiver coronavírus, pode me chamar que eu vou aí orar. Eu vou entrar lá no hospital. Eu tenho autoridade para entrar em qualquer hospital do Brasil e eu vou orar para quem tiver com coronavírus. Vamos lá, Mateus 6, capítulo 24. Li Pedro lá, falando, onde fala que os falsos mestres farão de vós negócio. Agora olha o que Jesus fala. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Agora eu pergunto, por que esse pessoal pega prosperidade? Sendo que Deus nunca falou de prosperidade. Deus quer a salvação das almas, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer com coronavírus, sem coronavírus. A tia da minha esposa agora, segunda-feira passada, faleceu, infarto. Mais cedo ou mais tarde a gente vai. Uma batida de carro, um derrame, um câncer, não interessa. O que interessa é isso aqui, é não estar com o coração nas riquezas. Coisas que esses falsos mestres, falsos profetas têm levado o povo a fazer. Mateus 6, 28. Eu, porém, vos digo que nem me... Olha, aqui ele vai falando, né, sobre os lírios do campo, sobre as ervas, os pássaros. E aí eu vou começando 28. Quanto ao vestiário, por que andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Olha só agora: mas buscai, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas estão fazendo ao contrário, estão buscando as coisas. É só isso, é carro, é casa, é cura, é só esse tipo de coisa. Pessoal, só pegar uma água, pera aí. Água. Tá bem gelada. É os homens de Deus que eu vejo aí só pregando, só prosperidade, é só bênção, quando Jesus na realidade nunca falou nada disso. Ele falou o contrário: busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Esses aí são os mestres aí que estão aí correndo do coronavírus, estão fugindo. Então vamos lá, continuando, vou voltar lá para 2 Pedro, para nós darmos continuidade. Então por ganância farão de vós negócio, foi o que eu falei lá, ganância, querem arrecadar, encher a igreja, juntar dinheiro, para poder crescer o templo, crescer a obra, quando Jesus não está preocupado com nada disso, porque quem ganha uma vida salva mais que o mundo inteiro. Então para que encher? 2 Pedro, capítulo 2, vou ler o 3 de novo. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eu vou ler aqui, daqui a pouco eu vou parar e me atentar, tá? Onde eu quero. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Rapaz, quantas vezes nós estamos vendo isso aí? Nós somos afligidos com a injustiça desse pessoal, rapaz, com a injustiça de certas pessoas, de certos governantes têm feito em cima do povo. Somos afligidos o tempo todo por essas injustiças. Isso é inaceitável. Continuando, 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam. Olha só, hein? Isso aí que nós estamos passando, esse coronavírus, é consequência das injustiças dos homens, daquilo que os homens têm feito, do pecado, que está descrito lá em Mateus, fim dos tempos, daqui a pouco eu falo. Continuando. 10. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Pessoal, compartilhe aí nos seus grupos, isso é muito importante. E outra, eu quero ir orar, para quem tiver com coronavírus, pode me chamar que eu vou lá orar. Eu vou, entendeu? Se os homens de Deus aí estão acovardados com medo, eu não estou não. Compartilhe aí, para quem estiver precisando, e muita gente precisa ouvir, porque esse coronavírus aí, o homem está colhendo aquilo que plantou.
Vamos continuar. 12, 2 Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Está falando dos falsos mestres. Eles vão perecer nessa corrupção que eles estão fazendo, levando um povo por um caminho errado e não corrigindo nem repreendendo o povo, ensinando o povo a amar mais o dinheiro do que a Deus. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações. Olha só, são esses aí, ó. Falsos profetas, falsos mestres, governantes. Que esses profetas e mestres, esses homens de Deus, deveriam ir lá repreender, para eles não cometerem mais injustiças. Eu vou falar sobre isso aí daqui a pouco, calma aí. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Engodam as almas inconstantes. É isso aí, ó. Eles enganam esses que não têm firmeza, que não sabem direito o que está acontecendo. Enganam essas pessoas. As almas inconstantes. Têm um coração exercitado na ganância. Tem um coração exercitado na ganância. Querem dinheiro, estão preocupados com dinheiro, com bens materiais, e levam o povo por esse mesmo caminho, a amar as riquezas. Eles, e têm o coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, já se tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Aqui ele fala sobre Balaão, que ia profetizar contra o povo de Deus. Mas daí um jumento impediu, cara, de todo mundo conhece essa passagem, né? Que a mula falou com ele, com o profeta. Estes são fontes sem águas. Não, peraí, voltando um pouquinho. 16. É 17 mesmo. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas eternamente, pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. É isso que eles fazem, pessoal. Eles enganam as pessoas por ganância, fazem das pessoas negócio. Beleza, são falsos profetas, enganadores, são, mas tem o outro lado que é culpado nisso também. Sabe quem que é culpado? É você. É você que corre atrás de dinheiro, você que vai lá na igreja atrás de Deus, só por causa do dinheiro, por causa do carro, por causa da casa, por causa do terreno. Você que faz isso, você é culpado de ter esses caras, esses enganadores, esses falsos profetas, porque se você tivesse seu coração em Deus e não nas riquezas, eles não teriam a quem enganar. Eu já vi cara falar, vou lá nessa igreja porque tá todo mundo recebendo carro, casa, negócio, então eu vou lá para ver como é que é. Então é você, não tem o seu coração nas riquezas, meu irmão. Vamos lá, voltando agora, eu vou falar, deixa eu ver aqui. Vou falar aqui uma passagem de Jesus, então, onde a gente fala no teu coração nas riquezas. Eu vou falar agora aqui, ó, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Olha o que Jesus fala. Jesus estava pregando, teve ali a multiplicação dos pães, daí ele passou para o outro lado, né, do mar, pegou o barco, foi para Cafarnaum. Aí no outro dia a multidão foi atrás dele. Aí olha o que ele fala. João 6, 26. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartardes.
Em outros livros aqui ele fala, né, tem também em Mateus 14, ele fala: esse povo me segue pela comida que perece. Pois bem, esse povo que foi atrás de Jesus lá por causa do pão, por causa da comida, que estava com fome, é o mesmo povo de hoje. É o mesmo povo que vai na igreja para poder buscar o carro novo, a casa nova, né? Buscar os bens materiais, abrir a porta de um emprego, que os profetas aí ficam oferecendo aí, né? na internet, na TV. E o povo vai lá atrás, correndo atrás disso. Está aqui, ó, Jesus falou: esse povo me segue pela comida que perece. E aí, você vai ficar seguindo Jesus? Meu irmão, Jesus não quer. Orar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Beleza? Vamos lá, continuando. Então a culpa é nossa mesmo, às vezes, existir falso profeta. Eu quero ler agora, continuar sobre os falsos profetas no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 9. Vai falar um pouco aí sobre os falsos profetas e os nossos governantes, que os homens de Deus eles ficam passando a mão na cabeça deles. Jeremias 23, está aqui, 23, tá. 23 a partir do verso 9, não, vou começar a partir do verso 10. Jeremias 23, 10, os falsos profetas. Pessoal, compartilhe o vídeo, você que está nos assistindo, compartilhe que esse vídeo aí é para as nações, é a palavra de Deus, ó. Pega desde o princípio e você vai ver, nós estamos lendo a Bíblia, acompanhe, leia cada versículo que eu falei. Estamos falando aí sobre os falsos profetas, os falsos mestres de coronavírus. Onde estão eles? Cadê esses homens para irem orar pelos povos, pelas pessoas enfermas aí nos hospitais? Lá, Marcos 16, 17, Jesus falou: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cadê os homens de Deus para fazer isso? Cadê eles? Que até agora eu não vi. Se alguém já fez aí, por favor me manda um vídeo que eu quero parabenizar esse pastor, padre, sei lá, seja quem for que teve coragem de orar para alguém com coronavírus. Porque se ninguém for, eu vou. Pode me chamar que eu tenho autoridade para entrar em qualquer hospital. Eu vou entrar aí e vou orar por você. Você que estiver infectado com coronavírus, me chame que eu irei orar por você. É de graça. Beleza? Agora vamos lá, voltando para falar sobre os falsos profetas. Jeremias 23, capítulo 23, a partir do versículo 10. A terra está cheia de adúlteros. Infelizmente. Coisa terrível. Coisa terrível isso. Uma palavra pesada. A terra está cheia de adúlteros. Misericórdia, Senhor. Não vou nem me aprofundar nisso aqui, né? Na realidade está aqui uma das consequências do coronavírus na vida do ser humano. Por causa da maldição, a terra chora. Tá aí, ó. Essa é uma maldição. A terra está chorando aí, a terra inteira, o mundo todo está chorando por causa dessa maldição do coronavírus que está lá no livro de Mateus 24. Que devo achar aqui, deixa eu ler. Eu quero ler, que eu já falei sobre ele, mas eu vou ler rapidinho. Eu já fiz um vídeo, tem um vídeo meu falando sobre isso aí, tá? Aqui, ó. Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não dar tais coisas, mas não é o fim. Opa, peraí. Não tá aqui não. Peraí, tem outro lugar. Opa. Tá. 24:6. Talvez acontecer, mas ainda não é o fim. Não é 24:6, não. Onde está? Meus irmãos, para não tomar tempo, depois eu acho aqui e falo. Mas eu fiz o vídeo aqui
Eu perdi onde está. Surgiram falsos profetas. Mas diz a palavra que haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E essa é uma coisa, a peste. É o coronavírus. E está aqui, por causa da maldição, a terra chora. E os pastos do deserto se secam, o caminho dos adúlteros é a maldade, e a sua força é a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nele cairão. Trarei sobre eles a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi loucura, profetizavam por parte de Baal, faziam errar o meu povo Israel. Entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade. Então, além do adultério, falsidade. São falsos. Olha só agora isso aqui. Jeremias 23:14. Fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Rapaz, o que tem de profeta aí, homem de Deus, é bispo, né? Bispo, apóstolo. Logo ele vai logo eles terão cargo de vice-deus. O próximo agora é o cargo de vice-deus. Estou inventando o nome para poder ser daqui a pouco Deus. Logo vão querer fazer igual o diabo e tentar tirar Deus do trono para eles se assentarem. Então fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Então olha só isso aqui, pessoal. O que tem de homem de Deus aqui eu vejo aí sentado, rapaz, com governante, pilantra, mau caráter, ladrão, que tem usado do poder para poder castigar o povo, matar, roubar, tudo. E estão lá passando a mão na cabeça deles, estão lá sentados, jantando, passando a mão na cabeça, ao invés de repreender. Então aqui, ó, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar, não vou me prolongar, porque o que eu queria falar, basicamente, eu falei. Só tem um versículo aqui, vou só continuar aqui no 28, e diz assim, então tá esses profetas contando, sabem de tudo, mas do coronavírus eles não sabem. Ninguém sabe onde está, quem está. Não vão lá orar pelos infectados, por aqueles que estão aí nos hospitais. Por que não vão? Não estou entendendo, não são homens de Deus? Todos eles. Cadê eles? Os super santos aí não escutam mais? Os santos não escutam? Os profetas estão com medo? Por quê? Então, 28, Jeremias 28, Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha em comum com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça tem? Mas é isso aí, eles não profetizam o engano do coração, fazem o povo errar, tudo por interesse, fazendo da palavra de Deus negócio. Porque agora, na hora de mostrar que são homens de Deus e orar pelas pessoas, não vão. Estão aí escondidos e acovardados. Deixa eu ver. Para finalizar. Jeremias 23:20. Diz assim, a ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Basicamente é os dias que nós estamos vivendo, porque está se cumprindo as escrituras. Nós estamos vendo aí um governo mundial tentando se formar para preparar a vinda, né, do anticristo. E muita gente não está enxergando isso. Isso é muito mais que uma guerra política. Isso é uma guerra espiritual. Você que aí entrou, leia, assista o vídeo desde o começo para você entender um pouco do que eu estou falando. Então, pessoal, para encerrar, eu vou ler Jeremias 14:14. Disse-me o Senhor, profetiza
os profetas profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que vos profetizam. É isso aí, esses são os profetas de hoje em dia. Profetizam o quê? Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração. É isso que esses profetas profetizam para o povo. Estão aí atrás da internet. E é interessante, cara. Eu entro aí, alguns vídeos aí, é um monte de gente. E compartilhando, e fazendo, e falando, e orando. Por quê? Porque sabe por quê? Porque o pastor, o profeta, quem está lá, está oferecendo. Deus vai te curar. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar a TV, abrir a sua porta de emprego. Aí beleza, aí todo mundo vai atrás. É por isso que são enganados. Porque estão com o coração nas coisas desse mundo e não nas coisas de Deus. Pessoal, você aí que assistiu, compartilhe esse vídeo. E quem tiver infectado com coronavírus, já que os homens de Deus não têm coragem, né, os tais homens de Deus que estão aí andando por aí com máscarazinha no rosto, com medo de fazer cumprir o Marcos 16, 17 lá, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, se eles não têm coragem, eu faço. Se alguém tiver com coronavírus, manda uma mensagem e eu vou aí orar por você. Eu tenho autoridade para entrar em qualquer hospital do Brasil. Beleza? Pode me chamar que eu vou aí orar por você e é de graça. É de graça. Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. E cuidado com os falsos profetas, que tem um monte por aí enganando. Leia a palavra de Deus. Confira aqui o que eu falei, se é verdade. Assista desde o princípio, compartilhe. E não seja enganado, beleza? Um grande abraço, que Deus te abençoe. E eu quero fazer uma oração pelo Brasil, pelas pessoas. E por todos nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te sou grato, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua verdade, que é a Tua palavra. Eu te louvo, ó Deus. Te peço, Pai, que a Tua palavra alcance as almas, que eles tenham entendimento para entender aquilo que está escrito aqui dentro, e que Tu possas revelar a cada um, Senhor, os Teus propósitos e os Teus caminhos, ó Deus. Te pedimos pelas pessoas, Senhor, por essa praga, Deus, que se espalhou aí pelo mundo, Pai, que Tu possas, Pai, impedir, ó Deus, que Tu possas ir agora visitar a cada um, Senhor, a cada leito de hospital, a cada casa, a cada um, Senhor, que estará infectado com coronavírus, Senhor. Nós repreendemos, Pai, essa maldição. Repreendemos, ó Deus, este vírus na vida do Teu povo, na vida dos habitantes do planeta Terra, Pai, especialmente aqui do nosso país, do Brasil, Pai. Coloca, Senhor, o presidente nas Tuas mãos, que Tu dê sabedorias a ele, Senhor, para que ele saiba como agir, para que ele, Senhor, saiba, Senhor, como governar essa nação, que Tu possa dar sabedoria a ele, Senhor, assim como Tu deste a Salomão, ó Deus, para que ele direcione, para que ele combata essa praga, essa maldição, e também não permita, Senhor, que o país entre, Senhor, num colapso econômico, Senhor, porque isso também trará destruição para as vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. É isso aí, pessoal. Agradeço aí você que assistiu, participou, e compartilhe. E se alguém tiver aí infectado, pode me mandar uma mensagem que eu vou aí no hospital orar. Até onde o meu recurso alcançar, eu vou. Beleza? Vamos fazer cumprir o que está aqui em Marcos 16, 17. Você aí que é pastor, seja lá o que for, padre, e crê nessa palavra, e crê no que está escrito, e crê nesse versículo que diz que esses sinais acompanharão os que creem. Vou até ler para finalizar, eu li na abertura, eu vou ler de novo. Marcos 16. E 17. Marcos 16, versículo 17. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, você que crê nessa palavra, nós vamos orar pelos enfermos
e em nome de Jesus hão de ser curados. Eu vou orar. Você que tiver coronavírus pode me chamar que eu vou orar por você. Se você vai ser curado, poderoso é Deus para te curar. Agora, se Ele vai te curar ou não, aí é entre você e Ele. Se eu vou pegar ou não, também não sei. Se eu vou viver ou não, também não sei. O importante é fazer cumprir aquilo que está escrito. E eu vou aí orar por você, beleza? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo, que esse vídeo ele é para o bem das nações, para o bem das pessoas. Deus te abençoe.